Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo pra vocês guerreiros, é isso aí pessoal, tá curtindo aí, eu já tô mandando direto aqui, manda bicudo espartano no like aí, manda o smash de inscrição no canal, arrua no sininho, eu já comecei falando isso pra ficar livre desse trem logo que enche o saco, entendeu? É isso aí, já curte aí, manda bicudo espartano no like aí, arrua no sininho, arrua nos comentários se tá curtindo, compartilha pra quem você vê que tem esse perfil de guerreiro aí e tá curtindo o canal Espartano da Vida Moderna. E agora pessoal, vou continuar o podcast aqui, continuando a falar da ditadura de Xerxes. Exatamente, o governo tirano de Xerxes. E vou contar um pouquinho também da história de Dário, um pouco, retomando um pouco, né, porque eu já falei de Dário primeiro aqui, que é o pai de Xerxes, retomando um pouquinho, né, da história dos persas, né, dando mais detalhes sobre isso, né, e pra gente poder tirar mais reflexões hoje no canal. É isso, pessoal. Então o pessoal tava lá no teatro, lá, o Cláudio conversando ali, né, com o Filipe da Macedônia, né, e falando sobre detalhes da história, falando sobre eventos, né, que foram acontecendo, né? E acabou que Fidipides, de novo, chamou ali, o ateniense se dirigiu ali, abriu a porta e falou assim, bom, vamos voltar lá que os alunos já estão esperando a gente, né? Fidipides e Cláudio tomaram aqueles lugares e aguardaram. Vamos esperar logo, a Agrapa realmente já subiu no palco, né? E já começou a introduzir, pessoal. Eu não vou ficar perdendo tempo com essas minúcias aqui, tá? No livro não, tá, pessoal? Isso aqui são detalhes aqui. Ah, que fulano tomou uma taça de vinho, e o outro bebeu, o outro sorriu. O outro falou que agora ia subir a escada do teatro. Resumindo, eu não vou ficar perdendo tempo com essas coisas aqui não, pessoal. Eu já vou direto pra história aqui. Já vou direto com o que eles vão contar no palco ali, né? Então, o Agrapa vai logo pro palco e já começa. Bem, meus alunos, bem. Agora a gente vai concluir essa palestra de uma vez por todas. Essa noite, com a parte que muitos de vocês já me confidenciaram aqui, que estavam sentindo falta. Exatamente, a gente vai falar da batalha de Termópilas, porém, do lado dos persas. É hora de vermos o lado dos persas. Lembra que as perguntas devem ser feitas de maneira calma, né? E agora com a palavra o senhor Cláudio. E aí o Cláudio aproxima da galera, né? E aproximou-se do escravo também, que segurava o mapa, né? E fez o gesto. E imediatamente o mapa já foi trocado por outro mapa. E esse outro mapa mostrava o Império Persa quando era dominado por Xerxes, né? Era gigante, pessoal, era gigante. Xerxes realmente ele dominou quase tudo ali. Foi um reino assim muito forte, né? E aí eles vão explicando, né? Ó, a gente já explicou aqui que, né, o rei da Pérsia ele tinha o título de rei dos reis. Porque, é o que eu falei no último podcast, ele dominava, né, a cultura, mas deixava o outro rei que foi dominado continuar ali com seu exército e ter autoridade ainda sobre seu exército. Porém, agora sobre as ordens dele. Agora a gente vai falar um pouco sobre a figura humana que foi Dário, que é pai de Xerxes, né? E eles vão falando assim, ó, falar da figura humana é mais complicado, não é uma visão muito fácil não, né? Visto porque a presunção da invasão da Grécia já deixa claro o seu verdadeiro ego, né? Não tem muito lado humano não, pessoal. O lado aqui de Dário também era bem ditador, o lado do pai de Xerxes. Era invadir, era conquistar, era censurar, você entendeu? Era tirar as armas dos povos mais fracos. É isso que o governo tirano faz, pessoal, como eu falei no último podcast aí. Mas vamos fazer o máximo aqui para deixar ele mais humano. É o que eles vão contando aqui. Vamos tentar achar o lado humano dele então, né? É o que vai falando na literatura. Aí o pessoal ri aqui e vão falando. Bom, pessoal, o Xerxes I era o filho e sucessor de Dário I por designação do pai. Não por designação, porque realmente ele não era o primogênito. Ninguém sabe por que o Dário quis Xerxes no poder, mas ele não era o primogênito, o que deveria assumir pela hierarquia da família, né, pessoal? E aí eles não sabem por que isso aconteceu, por que ele foi designado, ou o que teria acontecido com o herdeiro que realmente, de fato, tinha o direito ali, né, que seria o irmão mais velho de Xerxes. E aí eles vão falando que dizem que esses mais velhos, os irmãos, não eram um só, eram vários. Dizem que esses meios irmãos mais velhos, eles meio que seriam os verdadeiros herdeiros, mas porém eles teriam morrido em batalhas, né? Que realmente faz sentido, pessoal, né? Eles podem ter morrido no meio das batalhas lá e acabou que o Xerxes, que ia ser o terceiro, se eu não me engano aqui, acabou sendo o primeiro primogênito ali por designação do seu pai. Porém, eles não sabem ao certo, ó, nunca se sabe, ainda há outras questões de sucessão que a gente não tem muitos detalhes aqui. Mas como todos sabem, foram justamente essas campanhas na Grécia que destacou, né? Que fez se destacar o reino de Dário, enfim. E entre outras aqui que a gente vai citar aqui, né? Então vai falando que no início da decadência do Império Persa, né, que na verdade não era
o Império Persa ainda, né, na verdade era o Império Aquemenida, né, ocorrido há quase 300 anos, né. E aí eles vão fazendo piadinhas, falando sobre 300, nossa, que coincidência, 300 de Esparta, né? Eles fazem umas piadinhas aqui que eu não vou entrar também nesse mérito aqui, nessas piadinhas, não, as piadinhas sem graça aqui. Eu falo mesmo, pessoal, aqui é sem papa na língua, entendeu? E aí eles fazem uma comparação dos 300 de Esparta, todo mundo sorri, blá, 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 blá. Resumindo, continuando. Aqui é direto, vamos lá. Bom, a plateia riu e ele continuou olhando no mapa e já foi direto ao ponto. Bom, tudo isso aconteceu por causa dos graves erros táticos que cometeu em suas campanhas. Foi aí que a Pérsia realmente começou a se lascar. Exatamente, esse é o ponto-chave aqui que o Império Persa começou a se lascar, pessoal. Bem, como já dissemos, o pior deles foi ter mandado os imortais combater os gregos presentes nas Termópilas. Pessoal, os imortais é o exército de elite de Xerxes. Ele viu que não estava dando conta dos espartanos. Então ele já mandou, se eu não me engano, no segundo ou terceiro dia de batalha, a tropa mais eficaz da Pérsia, os guarda-costas pessoais de Xerxes. Inclusive tinha um irmão de Xerxes que era desse exército dos imortais, né? Então, assim, é o exército mais sinistro e cabuloso da Pérsia, né? No filme bota aqueles caras de caveira lá, mas não tinha esses trem não, tá, pessoal? Inclusive, falando em filme, pessoal, vou começar a fazer react do filme, tá? Vou começar a pegar algumas partes do filme aí e explicar algumas coisas aí, coisas que eram verdadeiras, coisas que não tinham nada a ver com a história real, beleza? E, claro, reflexões, pessoal, reflexões que a gente pode estar tirando do filme, né? Porque, igual eu falei, meu canal aqui, ele não é canal de história que segue fielmente a história, os historiadores, Heródoto, enfim, todos eles aí. Eu pego histórias, eu pego romances que foram feitos a partir dessas histórias, que a gente pode tirar reflexões, que a gente pode tirar motivação, desenvolvimento, desenvolver mentalidade e superação. Esse é o foco do meu canal. Porém, aí eles vão falando aqui. Bom, porém, eles mandaram os imortais para a batalha, tomaram uma ferrada, perderam uma força forte ali, né? Uma argamassa de guerreiros, dos melhores guerreiros foram aniquilados ali pelos espartanos, né? Que estavam praticamente ali no auge ali, Leônidas arregaçando tudo, né? Porém, mesmo assim, alguns dos seus atos também merecem ser citados, além desse erro, né? Como eles vão falando de atos do governo de Dário, do governo de Xerxes também. Então eles vão falando sobre a pacificação do Egito, né? Ocorrida logo após a sua subida ao trono. Uns 290 anos atrás, eu acho. Eles vão suposições com as datas aqui. Aí eles vão questionando, mas o Egito sempre foi conhecido por ser um país cheio de conflitos, acrescentou a Grapa, né? E claro, sim, de fato, mas além do Egito, ele também enfrentou com punhos de ferro revoltas ocorridas na região da Babilônia. Porque quando eles dominaram, o pessoal ainda não aceitou o domínio da Pérsia, senão não foi fácil chegar e conquistando igual eles achavam que ia ser. Lógico que teve resistência das outras regiões, dos outros guerreiros, das outras terras, pessoal. E na Babilônia também não foi diferente. Então, como soberano, ele tem todo o seu próprio valor, né? A seu modo, é claro. E o fato é que a intervenção nas terras dos faraós, né? Como se chamava lá, os persas, de certa forma, deu fama para eles, né? Quando eles foram invadindo o Egito, isso aí acabou fazendo muito nome da Pérsia ali, né? Cresceram muito ali. É uma propaganda mesmo ali, né? Claro, arrebentaram, né, o exército ali do Egito, os faraós, né? Eles dão até um nome aqui no livro aqui que eu acho que vai ser impossível ler isso aqui. Nossa senhora, que chatrapavan. Ah, rapaz, isso aqui, que nome esquisito. Resumindo, depois que enfrentaram isso aí, lá no Egito, depois de acertar essas rebeliões, né? Aí eles foram para frente aqui e o Império Persa aqui, o Xerxes e tal, e Dário, ele vai e nomeia o seu irmão Arquemenes como satrapa do Egito. Quer dizer, colocou uma pessoa de confiança lá. Era uma terra muito uma terra muito grande, que trazia muito status, muito poder. Não podia deixar o mesmo rei de lá, não, mesmo porque o rei de lá, né, trouxe revolta, fez rebelião. Então tinha que deixar uma pessoa de confiança ali do exército persa, né? Então deixou Arquemenes como o cara que ia pilotar, fazer a gestão ali do Egito, né? E aí os alunos começam a perguntar, né? Um aluno lá levanta a mão, né? Tem permissão para perguntar. E fala, um amigo do meu pai que esteve na Batalha da Babilônia chegou a comentar que Xerxes era conhecido por suas dificuldades em conciliar os hábitos das diversas civilizações que ele conquistava, né, e que pertenciam ao Império Pérsia, né, com os próprios costumes da Pérsia. E eles falam, sim, isso é verdade, realmente é verdade. Nem mesmo Dário tinha conseguido isso.
Mas a tolerância com as religiões dos povos, dos costumes conquistados, não era uma característica que permitiu a rápida expansão do Império Persa. Eles questionam isso, né? E Filipides se levanta e fala, olha, deixa que eu responda essa aí. Veja bem, meu jovem, a tolerância com os costumes alheios, né, de outras religiões, dos outros exércitos que a Pérsia ia conquistando, é uma coisa. Só que conciliar aquilo ali de uma forma plena, né, totalmente 100%, é outra. Isso aí é outra coisa. Isso aí não tem como fazer, né? Quando você concilia, você quer várias características, muitas delas dispares, né, que convivam. E isso é perigoso. Quer dizer, eu tenho uma cultura, você tem outra cultura. Aí eu dominei o seu exército, mas eu quero que você continue com a sua cultura. Mas mesmo assim, a sua cultura defende uma coisa, a minha ataca isso que você defende. Então, pessoal, realmente aí vem a hierarquia suprema do rei dos reis. Aí, quando a cultura do exército conquistado por Xerxes ia realmente totalmente contra aquilo que Xerxes e a cultura da Pérsia trazia, é claro que o que prevalecia era a imposição ditatorial do rei da Pérsia ali, do Xerxes, entendeu? Então, é ele que mandava. Então, assim, eles vão colocando essas características aqui, né? E vão falando. O Cláudio concorda com a cabeça e acrescenta. Ó, a prova disso foi a tentativa que Xerxes fez de levar embora da Babilônia a estátua do deus Bel, né? Ou Marduk, um acessório que era necessário por lá, que fazia que o rei da Babilônia a usasse no primeiro dia de cada ano num ritual de prosperidade. Quer dizer, uma estátua rara lá da Babilônia, né? Desse deus Bel, desse deus Marduk, né? Um acessório que realmente era necessário ali, que era praxe fazer um ritual no primeiro dia de cada ano ali, né, para prosperidade e tal. E Xerxes simplesmente pega aquele negócio e quer levar o trem embora. E que se dane, e leva o trem embora. E Xerxes simplesmente foi embora com a estátua e matou o sacerdote ainda que tentou impedi-lo, que veio falar, não, mas é na nossa cultura, a gente valoriza essa estátua tem que ficar aqui. Ele falou assim, meu amigo, quem manda aqui sou eu vou levar esse trem embora aqui, vai ficar enfeitando meu quarto lá, entendeu? Tipo assim, né, colocando a suposição aqui, não, isso aqui vai ficar enfeitando meu banheiro, vou botar essa estátua sagrada sua lá no meu banheiro, entendeu? E levou embora e não quis nem saber, né? E aí conclui que o capítulo, né, pessoal, na verdade parece que ele não tinha muita preocupação em manter essa convivência pacífica mesmo, não. E ainda impunha as crenças dos povos uns com os outros, né, a seu bel prazer. Quer dizer, na verdade, pessoal, ele impunha a sua própria cultura quando ele via que tinha uma distorção de pensamentos ideológicos. Quem mandava era ele, tinha uma hierarquia, ele era o rei dos reis, né. Pessoal, finalizando aqui esse podcast, a reflexão que fica é o seguinte, pessoal. A gente vai conviver com várias pessoas na nossa vida. A gente está vivendo um momento de polarização política. Eu falei sobre isso no último podcast. Peço para vocês assistirem aí, né? Sobre a diferença dos governos e, inclusive, as pautas dos governos, quais estão voltadas mais para as ditaduras, né? Para esses regimes mais ditatoriais, nazistas, né? Como exemplo. Então, pessoal, na convivência, eu penso o seguinte, a minha reflexão que fica é essa, e deixo aberta para vocês também, para vocês pensarem. Minhas reflexões é para fazer vocês pensarem. Pessoal, ideologias diferentes podem conviver? Com certeza, convivem, né? Eu tenho um pessoal da minha banda que eles pensam de uma forma, eu penso totalmente diferente, né? Eu tenho pessoas da família que pensam de uma forma, eu tenho pessoas da família que pensam diferente, entendeu? Eu tenho pessoas, amigos que pensam de uma forma, amigos de irmãos mesmo que pensam de outra, mas somos irmãos, né? Agora, o fato é mais difícil, pessoal. Não é fácil. Você tem que ter um nível de inteligência, você tem que ter um nível espiritual acima da média, acima da média. Você tem que ter, na verdade, pessoal, um nível de maturidade muito alto. Porque a pessoa que é fanática pela crença que ela defende, ela é uma idiota. Essa que é a verdade. Todo fanático é idiota, seja religioso, seja sem ser religioso, entendeu? Ele cessa, ele fecha a abertura que ele poderia ter de adquirir novos conhecimentos com pessoas que pensam diferente dele, né? Então, se ela já vai partir para agressão, se ela não aceita opinião, se ela vai pro lado, assim, às vezes a pessoa tá tão emocionada com o candidato X ou o candidato Y, que ele pode fazer um monte de merda e a pessoa ainda, não, ele é um deus, né, e fica endeusando o cara, né. Então, chegou num ponto, assim, muito emocional, pessoal, e a gente tem que olhar as coisas com a razão. Tem coisa que está certa, tem coisa que está errada, tem coisa que um fez certo, tem coisa que o outro fez errado, né, falando de política. Mas na convivência, eu acredito que fica mais difícil, por exemplo, num relacionamento, um casal que o homem é da direita, a mulher é da esquerda,
Eles vão ter muito conflito ali. Eles vão ter que ter um nível de maturidade muito grande ali para ter um relacionamento saudável, né? Porque quando você assume o lado da direita, você assume várias pautas e vários tipos, várias ideologias de pensamento. E a esquerda assume outros. Então, às vezes, essas ideologias se chocam ali. E aí um acha que tá certo, o outro também acha que tá certo e não chega a conclusão nenhuma, chega, pelo contrário, chega em briga, chega em discussão, né? E isso é muito complicado, né, pessoal? Então é difícil, eu concordo para vocês e confesso, é difícil. Uma pessoa de direita que é casada com a de esquerda, um bandista que é casado com um crente, né? Um que acredita em espírito, o outro que acha que isso é coisa do capeta. Então é complicado, pessoal, é complicado. Então você tem que ter um nível de maturidade muito acima, muito maior. O ideal, talvez, seja você procurar pessoas que pensam mais ou menos como você para ter uma relação mais pacífica. Mas também se fechar para outras pessoas, outras crenças, pessoas que pensam diferente de você, ignorar, excluir elas da sua vida, é o maior vacilo que você pode dar. Porque essas pessoas têm muito para acrescentar na sua vida, entendeu? E você se deixar levar por paixões, por endeusamentos de candidatos, esse negócio é uma grande burrice. Essa que é a grande verdade. Bom, pessoal, tá aí o podcast aí, espero que vocês tenham entendido as reflexões, espero que vocês tenham, o objetivo aqui era fazer vocês pensar, e eu espero que esse objetivo tenha sido alcançado. E é isso aí, pessoal, se curtiu, manda bicuda no like, arruma o sininho e espartamos junto aí. E não se esquece de inscrever o canal aí, você que é novo aqui, que tá baixando na área agora, beleza? Continuando essas histórias de Esparta aí mais pra frente, quarta-feira tem mais vídeo, e é isso aí, excelente domingo, Falange, espartamos junto, ahul!